Então hoje resolvi, né, conforme prometi de manhã, de trazer essa live para falar um pouquinho dessa junção de espiritualidade com empreendedorismo, né, contar um pouquinho como que foi essa minha trajetória migrando essas duas vertentes, né, como que é esse caminho, né, para cada um, que na verdade não tem uma regra, né, é um caminho que cada um traça de acordo com as suas necessidades, né? Então, senti de trazer isso agora numa live meio que de surpresa, mas vamos ver o que vem pela frente. Então, esse meu caminho de empreendedorismo e espiritualidade, ele sempre foi muito forte na minha vida, né? Eu falo que muito cedo eu tinha muitas percepções, eu sempre fui muito a pessoa fora da caixinha, aquela pessoa que todo mundo falava assim, tá todo mundo indo pra cá, e eu falava, não, eu vou pro outro lado. Então, desde pequena eu já tinha esses meus reflexos, né, esse meu contexto de ser muito autêntica, de ter muita personalidade, de buscar sempre as minhas coisas. E ao mesmo tempo, né, vindo de uma família tradicional aí, sempre trouxe também muito forte para mim o empreendedorismo, né, comércio, construção. Então, cresci no meio disso tudo, né? E muito interessante que muito tempo na minha vida eu busquei a espiritualidade, né? Eu acho que até a minha adolescência, assim, eu questionava muitas coisas, tinha muitas dúvidas na vida e chegou um determinado momento que aquilo me incomodou. Era como se eu estivesse expandindo demais e expandir demais para mim não estava sendo bom, não estava sendo saudável, né? Sempre fui muito ativa, muito autêntica e para mim a espiritualidade não estava tendo espaço. Né? Era como se tudo que me levasse à espiritualidade tinha alguma questão de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então eu tinha conhecido um lado da espiritualidade que era cheio de regras. E para mim eu falava, mas por quê, né? Eu não compreendia esse intuito das regras, não compreendia o porquê que você tem que sair de uma caixinha e entrar em outra caixinha. E em determinado momento fui para o meu lado racional, né? Entrei na engenharia, fui ser engenheira, me formei engenheira, atuo e atuei bastante tempo na área, né? Encontrei comigo sempre essa energia do empreendedorismo, então sempre fui aquela pessoa que sabia fazer bastante coisa, que tinha sorte nos negócios, que fazia, acontecia. Então o empreendedorismo para mim sempre foi muito forte, né? Então eu era aquela pessoa que empresária, engenheira, que tinha mais de um negócio, que sempre dava conta de tudo, que fazia tudo, compreendia como os negócios funcionavam com muita tranquilidade. E cada vez mais eu fui indo, né, como o que eu chamava de ser faca na caveira nos negócios, né, daquela pessoa extremamente realizadora. Isso foi muito legal durante esse período da minha vida. Realmente me trouxe muitos benefícios financeiros, né, estabilidade financeira. E só que chegou um ponto da minha vida que eu parei e falei assim, então, tá faltando alguma coisa, né? E quando esse ponto chegou de tá faltando alguma coisa, eu questionei muitas questões da vida que eu já questionava, né? Busquei muitos sentidos, questionamentos de compreender qual era o sentido da vida, que ao mesmo tempo que eu olhava que eu tinha uma vida totalmente estabilizada, eu me sentia como um ratinho, sabe um ratinho numa rodinha? Correndo atrás do queijo. Então, eu corria atrás do queijo, pegava um queijo maior, corria atrás do queijo, pegava um queijo maior. E chegou uma hora que eu falei assim, então, não está me satisfazendo isso. Isso não está sendo bom para mim. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo que eu queria, eu sentia que faltava alguma coisa mais profunda, né? E nesse caminho, eu decidi então entrar para esses leader trainings da vida, né? Esses treinamentos de inteligência emocional. Eu falei, bom, deve ter alguma coisa aí nesse meio que vai me completar, né? Deve ter alguma informação aí que esteja faltando, talvez eu não esteja compreendendo muito bem, né? Porque quando eu fui ser faca na caveira, eu fui ser extremamente racional, né? Então eu brinco que eu mergulhei totalmente nesse meu lado empresária, no mundo corporativo, mundo de negociação. Então foi bem forte isso para mim. Eu brinco que meu marido me chamava de coração de pedra na época. Isso é bem interessante esse fato. Amor, ó, agora ainda bem que voltamos. Voltamos a ter um coração batendo.
Mas foi muito forte esse lado de empreendedorismo meu, né? E aí nessa minha falta de buscar, fui buscar inteligência emocional. Então fiz diversos treinamentos de leader training, de master coach, de PNL, de hipnose, de tudo que você imaginar, mergulhando e tentando compreender cada vez mais a mente humana, né? Tentando compreender por que faltava alguma coisa, né? O que realmente me faltava. E em dessas formações que eu estava fazendo, eu me vi fazendo um curso de hipnose, que nunca tinha pensado em fazer. E realmente, na verdade, quando você adquire esses treinamentos, né, é meio que um combo que ele te coloca ali para fazer. E nesse combo tinha esse curso de hipnose. E quando eu fui fazer esse curso de hipnose, eu tive o meu retorno à espiritualidade. Né? A hipnose a gente trabalha é uma técnica também que te leva à frequência teta, e você faz um mergulho mesmo na sua vida, né? É como se você fizesse uma regressão, compreendesse tudo o que você viveu. Então, a hipnose trabalha tem uma das técnicas que é de regressão. E nessa técnica de regressão, eu encontrei com essa minha pessoa, com esse meu eu verdadeiro, com essa minha essência que eu tinha escondido lá atrás, né? E ao encontrar com essa minha essência, com esse meu eu escondido, foi muito interessante que eu comecei a fazer as pazes com a minha espiritualidade. Eu comecei a compreender que todo o empreendedorismo que eu tinha, que toda a pessoa que eu tinha me tornado, o que estava faltando nela era um espiritual. Era um sentido maior da vida, né? Era encontrar o meu sentido da vida. E aí nisso começou uma grande busca minha, de encontrar o meu sentido da vida. Então, o questionamento era basicamente, para que eu nasci? Né? O que está faltando aqui? Por que de repente tudo que eu tenho não me satisfaz? O que tem a mais? E eu entendi, de tantas formações e cursos que eu fui fazendo ligados à espiritualidade, que o que faltava era eu me conectar com a minha essência. O que faltava era eu poder encontrar esse meu eu verdadeiro, né? Eu entender que do mesmo jeito que a espiritualidade estava ali me despertando boas coisas, né? Fazendo o meu coração vibrar, eu também tinha o meu coração vibrando quando eu estava no mundo corporativo, né? Eu também sentia o meu coração vibrando quando eu estava ali na minha versão engenheira, empresária, e tenho até hoje, né? Só que quando eu entrei, né, quando eu percebi que era alguma coisa que faltava ligada à espiritualidade, eu me vi num dilema muito grande de parar e falar, o que eu faço agora? Porque tudo que eu via, todas as pessoas que eu conhecia me levavam para o questionamento de falar assim, ok, então se você se encontrou assim como um ser espiritual, né, se você quer fazer as pazes com a sua espiritualidade, você tem que fazer uma transição de carreira, você tem que migrar para isso, que você tem que mudar o seu estilo de vida. E eu tinha muitas crenças realmente de que eu não poderia ser espiritual e, por exemplo, ser uma empresária. E que eu não poderia ser espiritual e, por exemplo, ser bem-sucedida. Eu tinha essas crenças na época. E isso me bloqueava absurdamente. Porque eu parava e falava assim, caramba, não é? Eu trabalhei tanto na minha vida, dediquei tanto para fazer a carreira que eu fiz, para me tornar a pessoa que eu me tornei, para conquistar a vida que eu conquistei. E agora eu tenho que abrir mão de tudo isso, porque se eu não abrir mão de tudo isso, eu não posso ser espiritual. E isso começou um grande caminhar meu dentro da espiritualidade. Para compreender que não, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E a espiritualidade ela foi vindo para mim como um caminho degrau a degrau, né? Muitas pessoas me perguntam, Dani, qual é o segredo da espiritualidade? Qual é o caminho da espiritualidade? Eu falo, quem dera a gente soubesse a resposta. Quem dera a gente tivesse um manual que eu falasse assim, gente, lê esse manual, que esse manual aqui vai te dar a resposta de como você alcançar a sua espiritualidade, como você se desenvolver espiritualmente, como você encontrar a sua missão de vida. Né? Mas uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada foi que cada vez mais que eu mergulhava em cursos e terapias de autoconhecimento, mais eu encontrava a minha essência. Mais a falta que eu sentia na vida diminuía. E tudo começou a fazer muito sentido. Né? Até que um belo dia eu tinha sonhado com uma palavra teta. E quando eu acordei, estava mexendo em mídia social, uma amiga tinha me marcado num curso de Theta Healing. Eu não sabia nada do que se tratava. E fui fazer um curso de Theta Healing. Quando eu lembro que o curso era em São Paulo, como instrutora de Curitiba. E quando eu fui lá fazer o curso,
eu passei o primeiro dia do curso, o segundo dia do curso praticamente em choque, que eu estava assim, tipo, o que é isso? Como assim? Né? Porque eu estava fazendo muitos cursos, eu vinha de anos, desde 2014 eu vinha fazendo muitos cursos seguidos. E sabe quando você não para de estudar, você estuda, 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 e você não entende para que você está estudando tudo aquilo? E você não entende qual é a funcionalidade daquilo na sua vida? Então era como se eu estivesse absorvendo um monte de bagagem, mas para mim tipo, eu não conseguia colocar em prática. Eu não colocava em prática comigo, eu não colocava em prática com outro, eu não colocava em prática em nada na minha vida. E quando eu caí nesse curso de Theta Healing, parece que uma ficha caiu junto. E eu lembro que eu fiquei a primeira e segunda noite do curso buscando explicações na física sobre a técnica, que eu sempre tive essa minha mente muito racional de querer validar tudo, né? E quando chegou no terceiro dia de curso, eu lembro que nós íamos fazer uma roda de cura, né? Que é uma das técnicas que eles chamam de roda de cura no Theta Healing, que é o envio da energia de cura. E eu lembro que eu publiquei no Instagram, não, no Facebook. Vou fazer uma roda de cura. Só que eu publiquei como a Dani, engenheira, empresária. Ninguém sabia o que eu estava fazendo, né? E para mim a maior surpresa naquele curso, eu levei 150 nomes para essa roda de cura. 150 pessoas que haviam confiado enviar para mim o seu nome para que eu pudesse levar para essa roda de cura. Aquilo fez eu pensar absurdamente sobre o sentido da vida, sobre realmente, né, como as pessoas confiavam na Dani engenheira fazendo uma roda de cura. Como eu estava cheia de crença, né? O curso Theta Healing a gente fala muito de crença, fala muito sobre essa questão de como você se conhecer e como você libertar essas crenças. E eu cheguei naquele momento que eu falei assim, nossa. E pensar que um dia eu achei que eu não tinha crença. E eu vi quantas crenças eu carregava ali. Eu vi que eu tinha principalmente uma crença de que eu não poderia ser espiritual e empreendedora ao mesmo tempo. E eu vi que isso era uma crença muito profunda que vinha já de muito tempo, né? E mergulhei no Theta. Depois disso eu falo que foi uma grande surpresa para mim. Comecei a me distanciar um pouco da engenharia. Não deixei de trabalhar como engenheira, não deixei de ser empresária, mas eu comecei a dedicar o meu tempo mais profundo, assim, sabe aquele tempo aquele seu tempo mais precioso, e comecei a dedicar para estudar espiritualidade. E aí eu fui fazendo curso, de tudo que você pode imaginar. Hoje sou terapeuta e instrutora de várias técnicas. Só que umas semanas atrás eu me parei em algumas reflexões de que eu estava mergulhada demais na espiritualidade, de que alguma coisa estava me faltando. Olha que interessante. Com todo o autoconhecimento, com tudo que eu tinha, alguma coisa estava me faltando novamente. E eu parei e falei, como pode ser isso? Como que pode alguma coisa estar me faltando nessa altura do campeonato? Falei, não era, né? Eu era empreendedorismo, faca na caveira, aí tá faltando alguma coisa, fui pra espiritualidade, aí eu tô aqui na espiritualidade, tá faltando mais o quê? E aí eu fiz algumas técnicas comigo, abordei alguns trabalhos comigo, né, utilizando as ferramentas que eu tenho, e eu percebi que eu estava deixando de lado a minha empreendedora, que eu estava rejeitando a empreendedora que eu sempre fui. A pessoa ligada a negócios, que sabia fazer, que sabia acontecer. E isso me chamou muita atenção, porque eu jamais pensei que eu fosse sentir essa falta e entrar num conflito desse, mas de um lado oposto, né? E aí eu comecei a startar alguns projetos que eu tinha engavetado nesse meio tempo. Comecei a startar alguns projetos que eu tinha deixado de lado, né? Como só olhando para o espiritual. E consegui encontrar um equilíbrio muito legal. A compreensão, né, de que eu posso ter as duas vertentes. Que eu não preciso fazer migração de carreira. Que eu posso ser espiritual. E eu posso ter uma consciência material também. Que afinal eu sou humana, eu estou vivendo aqui.
Então, enxergar esse equilíbrio, enxergar que eu posso ter esse equilíbrio, que vivemos aqui em dualidade, que tudo bem ter as duas coisas, lidar com as duas coisas, lidar com as duas questões, foi algo muito gratificante para mim. Né? E eu compreendi que o tanto de julgamento que existiam nas duas posturas minhas. Né? Primeiro na postura de empreendedora, de olhar o espiritual, que primeiro eu só queria ter e não queria ser. Né? E de repente eu mergulhei no ser. Vou ser tudo, ser tudo, ser tudo. E aí eu virei e falei assim, então, só que estava me fazendo falta. Não ter financeiro, mas a minha pegada de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo sempre fez o meu coração vibrar. Sempre fez o meu coração correr atrás daquilo, sabe? Então, para mim, foi muito disso. Eu percebi que eu sempre lidei com as duas coisas, mesmo quando eu estava na minha versão mais workaholic. Porque eu parei para pensar e eu falei assim, engraçado, né? Eu como engenheira, empresária, eu ficava tão feliz quando eu assinava algum contrato, porque realmente eu tinha essa percepção de falar assim, caramba, eu estou ajudando essa pessoa, ela adquirir a casa dela, a ela melhorar na vida dela. Então, de alguma forma, eu trazia esse de contribuir com o outro, mesmo quando eu estava sendo somente a engenheira, a empresária de negociação. Né? E hoje, quando eu estou na espiritualidade, eu contribuo ainda mais com o autoconhecimento. Mas, por exemplo, assim, né, nessa pandemia, algumas questões vieram muito à tona, né, de tantas pessoas tendo desequilíbrios financeiros e desequilíbrios emocionais, por exemplo. De que a gente não pode viver uma coisa sem a outra. De que, na verdade, é tudo um conjunto nosso. E que a gente não pode entrar no julgamento das duas partes. Né? Eu não posso ser espiritual aqui e virar e falar assim para a pessoa que faz assim, nossa, então, mas aquele pai que só trabalha, aquele pai está trazendo sustento para a família dele. Então, esse equilíbrio de poder compreender, de poder trazer para você que o seu trabalho e a sua espiritualidade, ambos têm que te trazer realizações. E ambos são complementares na sua vida. Quem você é pelas duas coisas. Né? Então, esse equilíbrio de poder trazer a espiritualidade com o empreendedorismo, no meu caso, tá, gente? No meu caso, que assim, o meu coração vibra com a engenharia. O meu coração vibra com as empresas, meu coração vibra com o negócio. Então, assim, eu sou a que mais sento com amigos para conversar sobre negócio, para ajudar amigos a formular negócios, a modular, a fazer acontecer, a abrir CNPJ, a fazer... Então, assim, isso é algo que para mim é muito prático. Né? E aí, poder trazer tudo isso junto com a espiritualidade, me conhecendo e sabendo que faz parte de mim tudo isso. Tá? Então, um ponto de equilíbrio muito forte que eu acho e que eu realmente acredito ser verdadeiro na vida, primeiro ponto é você se conhecer. Você entender assim, o que faz o seu coração vibrar. Porque senão você vai ficar pulando de galho em galho. Né? Eu conheço pessoas que estavam num emprego legal, saíram para buscar um sonho, não deu certo, vai voltar para o emprego legal, vai buscar, e outras que saíram e deu certo ou não. Então, é muito relativo tudo. Mas assim, se conheçam. O que faz o seu coração vibrar? Seu trabalho faz o seu coração vibrar? Se não faz, arruma um jeito de trabalhar com o que faça o seu coração vibrar. Ou então, se pergunte assim, o que fez quando você começou nesse trabalho? Por que você começou nesse trabalho um dia? Porque algum dia você gostou desse trabalho, algum dia você almejou chegar onde você está hoje. Então, qual foi esse motivo? Né? O que mudou nesse caminho? E saber que independente do caminho que você está fazendo, não se julgue. Né? Não se julgue como sendo menos espiritual ou mais espiritual pelo que você trabalha, pelo que você produz. Porque eu me vi me julgando mesmo, ao ponto de falar assim, nossa, se eu estou produzindo muito dinheiro, talvez eu não merecesse isso, talvez isso não fosse bom, talvez eu não precise disso. Tá? Então, esse é um julgamento que a gente tem que olhar muito para isso. Porque realmente, assim, se não fosse para a gente lidar com a energia do dinheiro e da energia que existe aqui no planeta Terra, que é a nossa troca, que é através de dinheiro, para que ele existiria?
Então, se você tem essa oportunidade, né, se você busca essa oportunidade, não se julgue por estar buscando uma estabilidade financeira. Porque eu tenho visto cada vez mais pessoas ligadas à espiritualidade se julgando por buscar uma qualidade de vida melhor. Como se isso fosse proibido, como se isso não fosse legal. Tá? E eu senti de trazer muito isso para vocês hoje por conta disso, que foi uma reflexão muito forte que eu tive umas semanas atrás. De parar e falar assim, caramba, de novo eu estou aqui, de novo está faltando alguma coisa. Então, entender o que faz sentido para você. E você não precisa de deixar de ser uma coisa para ser outra. Você não precisa deixar de trabalhar onde você trabalha para você mergulhar no autoconhecimento. Você não precisa deixar de ser a mãe de seus filhos para você se conhecer e ser mais feliz. Então, aprender que a gente pode agregar, a gente pode somar e não mais trocar. Ter que deixar. Esse ter que é muita crença que a gente carrega. Tá? Então, acho que é muito importante a gente perceber no nosso autoconhecimento, porque cada um tem uma função, cada um tem uma missão. Né? Quando você compreende a sua missão, que é com você, a sua missão sempre começa com você. Né? Qual será o seu objetivo de vida? Então, quando você começa a olhar isso para você e perceber qual é o papel, né? Qual é a vertente que a sua missão traz na vida do mundo, no coletivo, qual é o reflexo que ela traz no coletivo, aí sim você vai conseguir estar com você em equilíbrio. Tá? Então, essa foi muito essa minha reflexão de empreendedorismo, de espiritualidade. A gente pode unir, vamos somar, não subtrair. Vamos somar, não julgar. Tá? E vamos olhar para a gente com leveza. Buscar esse equilíbrio interno, buscar o que faz sentido. Né? Não fazer mais porque todo mundo faz. Não estar ali mais porque todo mundo é. Porque às vezes a gente está buscando um caminho que tudo que é em excesso pode ser ruim. Nossos extremos são muito ruins. Então tudo que a gente puder sair das polaridades, dos extremos e vir para o meio e se respeitar. Principalmente isso. A gente vai viver mais feliz. A gente vai conseguir mais coisas, a gente vai desenvolver melhor, a gente vai realizar tudo que a gente tem para realizar. Tá? Hoje eu parei mesmo e cheguei num ponto de equilíbrio, de virar e falar assim, ok, eu posso continuar sendo a pessoa de negócios, eu posso continuar sendo a empresária, a empreendedora, e eu posso também seguir esse meu caminho espiritual como terapeuta, como instrutora. Não penso em parar nem de uma coisa nem de outra, pelo contrário, me perguntaram, Dani, quantos cursos mais você vai dar? Eu falei, esse ano vem mais curso por aí, muito mais curso. Eu estou me tornando uma instrutora de outras técnicas, de outras ferramentas, porque eu acredito que realmente essa junção funciona para mim. Essa junção faz parte da minha missão, essa junção faz parte em contribuir. Todo mundo que chega até aqui pode ter certeza que chega sabendo que a Dani é engenheira, sabendo que não, a Dani não é psicóloga, a Dani é engenheira. É a engenheira que sentiu a espiritualidade na própria pele. É a engenheira que sentiu a transformação que essas técnicas podem trazer. E realmente passei por cima de muitos preconceitos, passei por cima de muitas questões para poder estar aqui e falar assim, gente, vamos fazer uma meditação Theta Healing ou vamos fazer uma roda de cura. Vocês não imaginam quantas pessoas olham para a gente torto por conta disso, ainda mais quando você é engenheiro, empresário e leva esse outro estilo de vida. Então, encontre o equilíbrio de vocês, encontre o que faz seu coração vibrar, seja o que for. E saiba que você não precisa de desistir de uma coisa para ter outra. Você pode seguir o seu momento, a sua verdade. Você pode seguir o seu coração para poder trazer isso para você. Para isso ser leve com você. Afinal, essa vida é com você. O seu comprometimento é com você. Não é com o vizinho, não é com o pai, não é com a mãe, não é com o irmão, não é com ninguém. É só com você. Né? Então, dirija o palco da sua vida, dirija a cena da sua vida. E busca o que faz sentido. Saiba que você pode, sim, ser uma pessoa de negócios e ter a sua espiritualidade ali. Do mesmo jeito que eu falo a semana inteira. Quem me vê nos outros Instagrams por aí, eu falo sobre engenharia, eu falo sobre meditação, eu falo sobre viagem, sabe? Eu falo sobre filhos.
Então, quem é a sua versão? A sua verdadeira versão? Sem máscara, sem tipo, sem fingimento, de tipo, gente, dane-se o mundo. O que faz o seu coração vibrar? Tá? É essa a verdade que eu quero despertar em todo mundo. De que quem falar o contrário, de que você não pode ser isso ou aquilo, é só mais uma caixinha que você não precisa entrar. A gente tem que se libertar dessas caixinhas do tenho que, do que preciso ter, ali eu não posso, aqui eu tenho que me vestir assim, ali eu tenho que me vestir assado, aqui eu tenho que me comportar assim, ali eu tenho que me comportar assado. Você. Né? Eu já falo os exemplos da pizza. O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Então, que essa live sirva para vocês fazerem uma autorreflexão. Pensar realmente onde você está trabalhando, o que você gosta nesse seu trabalho. Dani, eu não gosto de nada. O que você já gostou? Por que algum dia você almejou esse trabalho? Sabe, direcionar a própria vida? Nós somos responsáveis por tudo o que criamos. Então, se a sua vida não está legal, sinto lhe informar, a responsabilidade é sua. E graças a Deus você tem a oportunidade. Graças a Deus você tem a chance de mudar, você tem a chance de direcionar a vida para o que você quer. Só de você estar pensando como fazer e refletindo sobre o que eu estou falando, você já está passos à frente de quem não faz nada. Porque às vezes é cômodo a gente sentar e reclamar da própria vida, é cômodo a gente virar e falar assim, ai, nada dá certo. O que você vai fazer hoje para que dê certo? O que você vai fazer hoje para que melhore? Né? Eu falo assim, às vezes a gente está na nossa vida em casa, tumultuado, com filho, com cachorro, papagaio, marido reclamando, com toda aquela tensão. Eu falo assim, gente, tem semana que é tenso pra mim também. Não é porque, a Dani medita e ó, quem dera, oba, oba. Tem hora que é tenso. E aí você para e fala assim, ok, quais são as coisas que você gosta, que você admira nas suas pessoas que moram com você? Quais são as qualidades do seu marido que você admira? Quais são as qualidades dos seus filhos que você admira? Quais são as suas qualidades que você admira? Você faz essa pergunta. Porque a gente critica muito mais do que admira. Né? É engraçado quando a gente senta, a mulherada senta e vai falar do marido, todo mundo mete pau do marido, mas a gente não fala uma coisa boa. É crença. Então vamos começar a admirar a gente, admirar a nossa vida, encontrar o que faz sentido pra gente, encontrar o que faz o coração vibrar. E assim, sendo a sua verdade. Eu acho que isso é o mais importante. Chega de viver de fachada, chega de viver com o que o outro pensa, com o que o outro vai dizer, né? Eu falo assim, vocês não têm ideia de como é delicioso pagar o preço por se pertencer a você, por ser quem você é. É divertido até, gente. Então, assim, não perde tempo com bobeira. Se conheça, tá?